Bom, pessoal, bom dia. Vou começar agora a correção da nossa lista do dia 17/3, tá ok? Então, lista do dia 17/3, sétimo A. Bom, como a gente está trabalhando com o conjunto dos números inteiros, né? Nós temos várias situações em relação aos números inteiros. Ou nós temos problemas, que é o caso dessa lista, ou nós temos operações. Ou nós temos as duas coisas, né? Operações com problemas. Bom, o primeiro exercício diz o seguinte, item A. A empresa Cami S.A. teve em janeiro de 2012 um prejuízo de 36 mil, mas em fevereiro recuperou-se e teve um lucro de 210 mil. Qual foi o lucro dessa empresa no primeiro bimestre? Bom, vamos pensar no seguinte, prejuízo a gente sempre representa com sinal negativo. Então, ela teve um prejuízo de 36 mil. Aí, em fevereiro, ela recuperou-se e teve um lucro de 210. Lucro é positivo. 210 mil. Bom, qual foi o lucro dela no final? Vamos pensar no seguinte, se o lucro foi maior do que o prejuízo, é claro que no final das contas ela vai ter um lucro, não é isso? E para a gente saber o saldo final dela aqui no final desse bimestre, como a gente está fazendo operações de números com sinais diferentes, lembra que a gente faz o maior menos o menor. Então, vou fazer 210 mil menos 36 mil. E aí, depois a gente olha o sinal. Então, 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0. 0 menos 6 não tem jeito. Então, pega o emprestado, fica 10. 10 menos 6, 4. 0 não dá para tirar 3, pega o emprestado, fica 10. 10 menos 3, 7. 1 menos 0, 1. Então, ela vai ficar com um saldo de 174 mil positivo, já que ela tinha, né, mais lucro do que prejuízo. Então, o saldo dela fica positivo, né, de 174 mil, ok? Já no item B, ele diz o seguinte, em Campos do Jordão, o termômetro registrou durante o dia temperatura de 2 graus positivos, então, mais 2 graus. Durante a madrugada, a temperatura caiu 5 graus. Qual foi a temperatura mínima registrada nesse dia? Bom, então vamos pensar no seguinte, nesse caso aqui, a gente pode fazer uma reta numérica ou representação aqui de um termômetro, né? A gente tem aqui o 0, que é o marco inicial, acima de 0 os valores positivos e abaixo de 0 os valores negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por exemplo. Bom, então aqui a gente vai pensar no seguinte, ele estava aqui, tinha 2 graus positivo, não é isso? E aí o que aconteceu foi cair 5 graus, então veio 1, 2, 3, 4, 5. Onde que ele veio parar? No menos 3. Então, significa que no final da tarde, ele apresentou uma temperatura de menos 3 graus, não é isso? Professor, mas como que eu faço isso sem ter que fazer a reta, né? A gente pode pensar de novo aqui nas operações. Eu tenho uma operação com números de sinais diferentes. Então, a gente faz o maior menos o menor, 5 menos 2, 3, e conserva o sinal do maior, que é quanto? Que é o 5. Por isso, ele registrou menos 3 graus Celsius, ok? Bom, agora já o item C. No item C, ele fala o seguinte, se a profundidade, a que profundidade se encontra um submarino que estava a menos 32 e subiu 12 metros. Olha só, subiu, ele está indo para o sentido positivo, não é isso? Então, eu vou somar. Então, de novo, eu não tenho números com sinais diferentes. Então, eu pego o maior menos o menor
0 e conservo o sinal do maior, que é quanto? Negativo. Então, meu resultado é menos 20 metros. Então, se a gente for pensar aqui, a gente pode fazer a mesma estratégia da reta, né? Tem aqui o 0. Abaixo do nível do mar são valores negativos, né? Então, menos 10, menos 20, menos 30, menos 32, que é o que ele me deu aqui, né? E aí, aqui pra cima, valores positivos, não é isso? Como ele saiu do menos 32 e subiu quanto? Subiu 12, não foi? Então, a gente vem contando aqui, né? 12 pra cima. Contando 12 pra cima, ele tá caindo onde? No menos 20. Por isso que ele encontra-se a menos 20 metros de profundidade. Tranquilos? Bom, já o exercício número 2. Ele fala assim: Carlos, ele tem uma conta bancária. Hoje, essa conta apresenta um saldo negativo de menos 150. Para cada situação abaixo, dê o resultado correspondente à ação de Carlos. Então, por exemplo, ele depositou R$100. Então, se ele tinha menos 150, depósito, ele é um valor que ele acrescenta, que ele soma. Então, mais 100. Qual será o saldo dele no final dessa operação? Então, de novo, sinais diferentes, eu pego maior menos o menor. Então, 150 menos 100, 50, e conservo o sinal do maior. Como 150 é maior do que 100, pego o sinal do 150, que é menos 50. Então, significa o quê? Ele tinha uma dívida de 150, ele saldou 100 e ainda ficou devendo 50. Aí, no item B, ele fala o seguinte: fez um depósito de R$200. Bom, agora ele tinha quanto? Ele tinha menos 50. Ele fez um depósito de 200. Depósito, novamente, é positivo. Aí, de novo, eu tenho números com sinais diferentes. Faço maior menos o menor. 200 menos 50, 150, e conservo o sinal do maior deles. Como 200 é maior e é positivo, então meu saldo fica positivo. Aí, no item C, ele faz uma retirada de 50. Então, vamos pensar. Ele tinha 150 agora no banco, fez uma retirada negativo, de 50. Sinais diferentes, de novo, subtrai, pega o sinal do maior. Então, 150 menos 50 dá 100, pega o sinal do maior, que fica positivo. Então, ele agora está com saldo de 100. Na letra D, ele já tem o seguinte: ele fez um depósito de 50, seguido de uma retirada de 80. Então, olha só, o saldo final dele aqui tinha sido de 100. Então, vou anotar aqui. Ele tinha 100. Aí, o que ele fez com esse 100? Ele fez um depósito de 50 e depois ele fez uma retirada de 80. Bom, o que a gente pode fazer aqui para poder resolver é, primeiro, olhar para esses dois primeiros aqui, que são positivos. Então, se ele tinha 100 e colocou mais 50, ele ficou com 150 positivo de saldo. Aí, ele faz uma retirada de 80. Agora, nós não temos números com sinais diferentes? A gente subtrai, né? 150 menos 80, que dá quanto? 15 para 8, 7. Então, eu tenho 70 e pego o sinal do maior, que é positivo. Então, ele agora está com saldo de R$70 positivo. E, por fim, na letra E, ele faz uma retirada de 30 e, em seguida, um depósito de 500. Então, ele tinha 70. Concorda? Aí, ele fez uma retirada de 30
E em seguida, um depósito de 500. Pronto. Então, de novo, a gente pode pensar no seguinte. Dessa primeira situação aqui, ele tinha 70. Ele retirou 30. Sobrou quanto para ele? Sobrou 40, já que ele tinha mais do que ele está retirando. Concorda? E aí, ele depois foi somar quanto? 500. Ele depositou 500. Então, se ele tinha 40, depositou mais 500, então agora ele tem um total de 540. O quê? Positivo. Então, o saldo final dele é de 540 positivo. Tranquilo? Bom, vamos lá para a questão número 3. Atualmente, quase todos os povos adotam o ano de nascimento de Cristo como sendo o zero. Antes de Cristo são indicados o AC por AC e depois de Cristo DC. Por exemplo, o ano 20 antes de Cristo é indicado por AC ou menos 20. E o ano 20 depois de Cristo por 20 DC ou 20. Bom, aí a gente tem aqui a seguinte situação. Quantos anos viveu o matemático francês René Descartes, sabendo que se ele nasceu em 1956 e morreu em 1650? Bom, como ele não colocou aqui antes de Cristo ou depois de Cristo, ele representou com valores positivos, não foi? Então vamos pensar. Se ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. Para saber quantos anos ele viveu, eu vou ter que pegar o ano de morte dele, 1650, e subtrair do ano de nascimento dele, que é 1596. Aí aqui a gente faz uma subtraçãozinha simples mesmo, tá? Então, 1650 menos 1596, 0, pego emprestado aqui, 15 menos 9, 6, 5 menos 5, 0. Então, significa que ele viveu 60 anos. Então, o tempo que se passou, né, entre 1596, que foi quando ele nasceu, até 1650, foram 60 anos. Bom, o item B já diz o seguinte: Arquimedes, famoso matemático e inventor grego, nasceu em menos 287 e morreu em menos 212. Quantos anos ele viveu? Bom, a gente sabe que na parte negativa, quanto mais perto do zero, maior é o número, né? Quanto mais afastado do zero, menor é o número. Então, aqui eu vou colocar o ano de nascimento dele. Ele nasceu em menos 287 anos antes de Cristo e morreu em menos 212. Como a gente quer novamente saber quantos anos ele viveu, eu preciso saber a diferença entre esses dois aqui, não é? Então, vamos pensar no seguinte: a gente pode fazer o ano de morte, que é menos 212, menos o ano de nascimento, que é menos 287. Aqui a gente já tem um exemplo de uma subtração de números inteiros. Lembra que eu falei para vocês o seguinte: nós não temos uma regra para subtração. A gente transforma a subtração numa adição do oposto. Então, a gente conserva o primeiro e soma com o oposto do segundo. Qual que é o oposto de menos 287? Mais 287. Agora, a gente aplica uma das regras da adição. Números de sinais diferentes, a gente subtrai, pega o maior, menos o menor e depois conserva o sinal do maior. Então, 7 menos 2, 5. 8 menos 1, 7. 2 menos 2, 0. Ou seja, resultado deu 75. Positivo, né? Ou seja, ele viveu 75 anos. 75 anos se passaram
E aqui é contagem de tempo, por isso que vai ser positivo, né? 75 anos se passaram desde o seu nascimento até a sua morte, ok? E por fim, letra C. Quem nasce no ano de 35 anos antes de Cristo e morreu em 32 depois de Cristo, viveu quantos anos? Vamos pensar aqui, ó. Aqui a gente tem o nascimento de Cristo, né? Que é o nosso marco zero. A pessoa nasceu em 35 antes de Cristo, que a gente pode representar por menos 35, e morreu 32 depois de Cristo, no ano 32 depois, que é positivo, né? Como ele quer de novo saber quantos anos, né, viveu uma pessoa que nasceu aqui e morreu aqui, então eu vou de novo fazer o ano de morte menos o ano de nascimento, que é 35, menos 35. De novo, a gente não tem uma subtração de números com sinais diferentes. Então, o que eu faço? Conservo o primeiro e somo com o oposto do segundo. Qual que é o oposto de menos 35? Mais 35. 32 mais 35 vai dar 67. Então, significa que essa pessoa viveu 67 anos. Uma outra forma da gente pensar nisso daqui, como a gente fez isso nas retas numéricas na sala, né, quando a gente estava vendo essas operações, questão de módulo, vamos pensar no seguinte: se ele nasceu em menos 35 e 0 é o marco inicial, que é o nascimento de Cristo, quantos anos se passaram entre menos 35 até 0? Passaram-se 35 anos. Aí depois de 0 até 32, que foi quando ele morreu, passaram-se quantos anos? 32 anos. Ou seja, ele viveu 35 anos antes de Cristo com mais 32 anos depois de Cristo, que dá um total de 67 anos, ok? Pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, né, pode depois me perguntar, manda uma mensagem, tá? Bom, questão número 4. Bom, aqui na questão número 4, ele fala o seguinte: em um jogo, o valor de cada ponto perdido é menos 4 e o valor de cada ponto ganho é mais 3. Ana fez 13 pontos, então ela fez 13 vezes 3 pontos positivo, não é isso? Cada ponto positivo, cada ponto que ela ganha marca 3. Então, 13 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então, ela tem um saldo positivo de 39 pontos. E... desculpa. Ela perdeu 13. Então, se ela perdeu 13... Então, peraí. Então, são 13 vezes... Cada ponto perdido é menos 4. Então, a gente multiplica. 13 vezes 4. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Só que ela tem 52 pontos negativos, porque ela perdeu, concorda? Cada ponto é menos 4. Então, menos 4, mais menos 4, mais menos 4, 13 vezes, que vai dar um total de 52 pontos perdidos. E ela ganhou 15 pontos. Então, são 15 vezes 3 pontos cada. Cada ponto que ela ganha 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então, ela tem um saldo positivo de 45. Bom, fazendo os cálculos, pode-se verificar-se que o total de pontos de Ana é igual a quanto? Então, vamos pensar. Tá vendo que ela perdeu mais do que ela ganhou? O que a gente está fazendo é menos 52 mais 45. Como aqui a gente está somando números de sinais diferentes, a gente subtrai os números, maior menos o menor, e depois pega o sinal do maior. Então, vou ter que pegar emprestado aqui. 12 menos 5, 7. 4 menos 4, 0. Então, ela ficou com saldo de 7, negativo, sinal do maior. Maior é 52, está negativo. Ela ficou com saldo negativo de 7 pontos, que dá a alternativa
B aí, ok? E por fim, a nossa última questão aqui, questãozinha número 5, ele fala assim: Vilma viajou de São Paulo para Londres. Quando saiu de São Paulo, o termômetro do lado de fora do aeroporto marcava 21 graus. Chegando a Londres, a temperatura era de -3. Qual foi a variação de temperatura que ela sentiu? Então, de novo, pense na ideia do termômetro, né? Que tem um marco 0. Ela saiu de São Paulo, ele estava marcando 21 graus Celsius positivos. Ela chegou a Londres e ele estava marcando 3 graus Celsius negativos. O que ele quer saber é qual foi a variação de temperatura nesse período. Então, a gente pode pensar naquela ideia do módulo de novo. Daqui até aqui, quantos graus a gente tem? De 21 até 0, de 0 até 21, nós temos 21. E de 0 até -3, nós temos 3 graus. Ou seja, variou 21 mais 3, que foi igual a 24 graus. Então, significa que a variação de temperatura foi de 24 graus Celsius, que dá a alternativa A. Pessoal, então a gente encerra aqui a nossa lista do dia 17/3, tá? Lembrando, qualquer dúvida pode me procurar nas redes sociais, no Instagram, tá? Instagram Marcela Naves, tá? Pode me procurar lá, mas esses vídeos serão disponibilizados também no YouTube, tá ok? Um abraço, bom trabalho para vocês.